Olá, tudo bem por aí? Bom, no vídeo de hoje, gente, eu vou falar de um tema que está muito atrelado à autocobrança e que é cheio de má interpretações. É o tal do perfeccionismo. Se tu é nova por aqui, não conhece o canal, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Gabriela Damasceno, sou psicóloga e por aqui eu falo de equilíbrio emocional, vida leve e relações autênticas. Pode vir, te inscreve no canal para receber os próximos vídeos e pode me acompanhar também pelo Instagram para muito conteúdo bom. Então vamos começar aqui, gente, lembrando que o perfeccionismo, tá? Ele se caracteriza por essa busca incessante de perfeição, tanto na gente quanto nos outros ou nas tarefas que a gente realiza, né? E o perfeccionismo, ele tem muito a ver também com a gente colocar o nosso senso de valor nas nossas conquistas, né? Então até algo externo a nós. E de forma alguma a gente vai considerar aqui o perfeccionismo como uma qualidade, e sim como um lugar de muito sofrimento, e vocês vão entender por quê. As pessoas que têm esse repertório perfeccionista, né, elas vão tender a estabelecer padrões muito altos e muito rígidos, né, para elas mesmas, o que faz com que exista uma insatisfação constante, né, com o próprio desempenho. Então, mesmo quando ele é legal, ele é alto, não tá bom porque podia ser mais. E isso também leva a uma preocupação excessiva sobre errar ou sobre falhar. Então, algo como, bom, se aquilo ali não ficou 100%, eu não vou nem começar, né? Então, se esse vídeo aqui não ficar o melhor que eu posso fazer, ele já perdeu todo o sentido. E aí, gente, quando esse perfeccionismo ele vai se tornando excessivo, ele nos leva a uma série de problemas emocionais. Leva a ansiedade, a estresse, a depressão. Na verdade, ele é até encontrado em vários transtornos mentais, né, de forma transdiagnóstica, e ele acaba impedindo tanto as relações interpessoais quanto a nossa própria produtividade. Então, para a gente definir bem e clarear quando que esse perfeccionismo ele não é útil, eu vou trazer aqui alguns aspectos para a gente considerar, tá? Algumas características. A primeira delas, tá? É um intenso medo de falhar. Então, um medo de falhar nas relações, é um medo de cometer erros no que quer que a gente esteja fazendo, um medo de não ser apreciada pelo outro, ou até um medo de não ser boa o suficiente. Só que alguns exemplos, mas do quanto esse medo, ele é parte, tá, de todo esse funcionamento perfeccionista. Uma segunda característica, tá? Padrões altos. É uma busca incansável por atingir esses padrões. Então, aquilo que eu trouxe, né? Nunca chega. E aí a visão de si, né? A visão que eu tenho de mim mesma, ela acaba sendo baseada nesse alcance desses padrões. Esse modo de funcionar segue padrões independente do contexto e, por vezes, por isso que a meta é inatingível. Então, vamos imaginar aqui, né? Eu tinha um ritmo de produtividade antes, daqui a pouco, de me tornar mãe. E daqui a pouco, mesmo que o meu contexto de vida tenha mudado, eu sigo me exigindo da mesma maneira. E essas metas, por vezes, elas são muito inatingíveis. Até porque elas têm mais a ver com a percepção. Ou seja, a gente quer ser percebida também, né, pelo outro como perfeito. Mas como a gente não tem como controlar essa percepção, por mais energia e tempo que a gente possa gastar nisso, acaba que a gente está sempre nesse fluxo de dar mais, dar mais, dar mais. Uma terceira característica aqui, tá? É a intensa autocrítica, com um foco muito excessivo nas falhas, né? E de forma persistente. Então, eu não consigo, às vezes, dar evolução pra coisa porque eu me foco naquele detalhe, naquele pontinho. E, às vezes, até de forma mais generalizada, ou seja, vendo vários erros ou várias coisas em áreas diferentes de vida. E é por isso também que a gente entende que o perfeccionismo é aditivo, né? Porque por mais que a gente sinta às vezes culpa, vergonha, né, de se julgar, a gente acaba acreditando que não tá dando certo, né, não tá perfeito porque a gente não fez o suficiente. Então, ao invés de a gente estar questionando o próprio padrão perfeccionista, a gente acaba questionando a gente mesmo e se tratando, né, de forma mais dura. E, obviamente, esse é um ciclo, primeiro, sem fim, e, segundo lugar, isso vai aumentando, né, de forma bem importante o nosso desgaste emocional. Uma quarta característica aqui que eu quero te contar também tem a ver com a forma que a gente lida com o medo, né? Porque eu comecei falando que o medo ele faz parte aí do perfeccionismo, esse medo de errar. E a forma que a gente lida com o medo, ela pode ser de duas maneiras, né? Algumas pessoas vão para uma evitação e elas escolhem, né, que elas vão evitar aquilo que precisa ser feito, elas não vão se conectar com aquilo. E outras pessoas, para lidar com esse mesmo receio, com esse mesmo medo, elas vão para o que a gente chama de uma evitação ativa, né? Tentando fazer em excesso ou buscando garantias de que aquilo vai funcionar, né? Fazendo muitas verificações, por exemplo, né? Então, dessas duas formas de lidar com o medo, na primeira que eu descrevi, eu falei mais da procrastinação, que em breve vai ter vídeo aqui no canal, e nesse segundo modo eu já estou descrevendo aqui o padrão perfeccionista.
Então, é bem legal a gente lembrar que o perfeccionismo ele não é sobre fazer bem ou sobre buscar excelência nas atividades, né? Ou ainda sobre alcançar um resultado mais elevado. Não, gente. O perfeccionismo é sobre querer evitar ou minimizar qualquer vergonha, qualquer medo, qualquer culpa. Então, ele é muito mais um escudo que tenta nos proteger. Só que esse escudo acaba ficando tão pesado que a gente cansa da batalha antes mesmo de começar. E aí é importante lembrar que o medo, ele não é o vilão dessa história, porque o medo faz parte, principalmente quando a gente está se arriscando numa coisa nova. Mas os problemas, eles vão aparecer devido a esse alto padrão que a gente se coloca, né? E a evitação e a própria autocrítica que vem com tudo isso. Além disso, ao invés da gente ficar focado, né, no será que eu posso, como é que eu posso melhorar isso aqui? O foco do perfeccionismo está na busca da aprovação. O que será que os outros vão pensar? Será que isso aqui vai estar bom ao olho dos outros? Então percebem aqui, né, que são buscas diferentes. E é por isso, gente, que é um grande mito essa ideia de que fazer tudo direitinho, ser perfeccionista vai me ajudar em ter bons resultados, em ter muito sucesso. Não. E, aliás, eu vou trazer mais informações aqui. O perfeccionismo pode te levar a não ter resultado, sabia? Primeiro, porque é tão pesado que a gente pode acabar procrastinando. Aí vem a outra estratégia que eu comentei. Depois dessa busca, dessa tentativa de ficar perfeito, é muito comum que as pessoas desistam, elas não façam. Ou elas não terminem. Aqui é muito caso de pessoas que, por exemplo, iniciam tarefas e não terminam. Não é por preguiça, simplesmente. Pode ser porque tem um padrão perfeccionista por trás. Outra coisa, às vezes, o próprio perfeccionismo vem junto da sobrecarga. Ninguém sabe fazer tão bem quanto eu. Já ouviram essa frase? É muito comum que as pessoas com esse padrão não deleguem ou não peçam ajuda. E por isso elas podem também ter problemas lá com os resultados. E por fim, esse padrão de perfeição também pode acabar fazendo com que tu abra mão de coisas importantes, né? Então deixar de ver pessoas porque precisa fazer alguma coisa, não descansar porque ainda não tá bom o suficiente, então não me permito parar, não ir naquele lugar porque falta aquele detalhezinho, né? Que daqui a pouco ninguém vai notar, só a gente. Então, é por todas essas características que os resultados, eles normalmente não são melhores com o perfeccionismo, eles são piores ou até eles são impossibilitados. E bem, né, nesse vídeo aqui, além de te ajudar a identificar isso, eu quero também me comprometer em te dar algumas estratégias para saber lidar melhor com isso. Então, vamos lá. Primeiro lugar, tá? Tem uma frase do Ernest Hemingway que eu adoro. Estamos todos quebrados e é assim que a luz entra. É tão bonita em inglês, ela até fica mais bonita ainda, mas eu até tive que traduzir. Mas essa é a ideia. As imperfeições, elas nos mostram que a gente tá juntas nesse processo, né? Que a gente tá junto nas imperfeições e que, inclusive, a nossa beleza, né? O que nos torna únicas, faz parte dessas imperfeições. Então, se a gente for pensar em termos de estratégia, uma primeira delas é a gente sair da nossa mente. Ou seja, lembrar que sim, ela tá tentando nos ajudar, nos proteger, mas tu é muito mais forte do que tu imagina, sabia? Então a ideia que eu quero trazer aqui é de tu não escutar todos os pensamentos que tu tem, né? Tem que ser melhor, tem que ser mais rápido, tem que ser mais bonito, deveria isso, deveria aquilo. A gente pode escutar, observar e ainda assim fazer o que é possível. Estratégia 2. Te arrisca fazendo algo pequeno, algo diferente. Em especial, algo que tu não tenha habilidade prévia, ou que tu não seja boa fazendo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, né? Fazer contato com essa insegurança, né? É legal, é importante e nos dá essa ideia de que a gente não precisa ser perfeita. Né? Até para que a gente possa depois identificar como é que foi a experiência de errar, de não saber fazer, de não ter controle. O que aconteceu? Muitas vezes a ideia é que vai ser uma catástrofe, né? Se eu for fazer algo novo e não sair bom, meu Deus. E mais, gente, pessoas que têm esse padrão perfeccionista, por terem essa dificuldade de lidar com erro, elas acabam não se experimentando em coisas diferentes. Então elas acabam sendo menos suscetíveis a lidar com erro. Então, assim, a ideia aqui é ao contrário. Te joga em coisas novas, te joga em coisas que tu possa não ir tão bem, para perceber que tu vai ser o mesmo ser humano e vai ter tanto valor quanto. Seguindo aqui nas nossas estratégias, tá? Que isso é bem legal. Se tu te vê presa ali na perfeição, tu sabe que tu já deveria largar, que já tá bom, mas tu não consegue, uma ideia interessante é pedir um feedback para pessoas da tua referência, né? Quando esses padrões altos, de fato, estiverem tomando conta. Isso vai te ajudar a tomar uma perspectiva externa e pode te ajudar a flexibilizar a tua.
Então isso é uma coisa que é uma estratégia que eu uso muitas vezes. Eu tô julgando que isso aqui não tá legal. Eu dou pra uma amiga que trabalha com a mesma coisa. O que tu acha? Se ela me disser que tá legal, eu provavelmente vou entender que é só um pouquinho, né, do meu padrão perfeccionista falando. Seguindo aqui com as estratégias. Vamos definir padrões realistas. Isso é bem importante, porque às vezes, né, a gente já tá lá na frente com ideias mirabolantes. E a ideia aqui, em vez da gente buscar essa perfeição absoluta, é a gente estabelecer uma meta que seja alcançável e que seja realista. E quanto menor e mais possível de ser realizada, menos a gente vai ficar presa em todo esse padrão da perfeição. Uma outra ideia que eu quero trazer é buscar dados de realidade sobre o que a gente está fazendo. Por quê? Porque muitas vezes a gente desconsidera essas coisas, né? A gente pergunta, e aí, o que tu fez? A pessoa diz, não fiz nada mais que a minha obrigação, fiz só um pouquinho. Ou assim, né? Passa o dia inteiro e faz um monte de coisa. Não fiz nada hoje. Isso é muito comum, muito comum. Então, aqui a gente tem que trazer esse foco, essa atenção para ver, mas o que eu consegui fazer? O que foi possível? Será que tá tudo ruim mesmo? Ou é só um pensamento muito maldoso e muito mentiroso aí tentando, né, tomar conta? E uma outra ideia que vem junto aqui também é a gente parar, né, quando tá no meio de um projeto, de uma execução, mesmo quando a gente tá achando que não tá bom o suficiente. Porque vamos entender aqui, né, se esse padrão, se tem uma distorção, né, do que é o que tá bom, se esse padrão nunca termina, a gente vai precisar, às vezes, fazer um comportamento contrário, né, do tipo, ok, minha cabeça tá dizendo que não tá bom, mas esse é o que deu e vai assim mesmo. Seguindo aqui na nossa ideia de estratégias, celebrar as conquistas é uma outra coisa tão importante. Em vez da gente se concentrar ali também nas falhas, a gente pode fazer aí uma lista de realizações, lista daquilo que a gente conseguiu, lista do que a gente não conseguiu, mas a gente aprendeu, porque isso também é mais importante do que conseguir, né? Mas na verdade, aqui também cultivar esse olhar também, né, mais amplo. E por fim, gente, não menos importante, tá? Desenvolver uma postura compassiva, uma postura gentil, é o maior antídoto para esse padrão perfeccionista. Porque é dessa forma que a gente consegue se acolher frente às sensações difíceis, né? De quando a gente ou achou que errou, ou achou que falhou, ou achou que não tá bom o suficiente. Nessas horas a gente ainda pode pensar, como é que eu trataria uma amiga que tá passando por essa situação? Ainda mais se é difícil a gente ser gentil com a gente mesmo, tentem isso. O que eu diria para essa amiga? Que tom de voz que eu usaria? Ou ainda, o que eu faria para tentar ajudar ela a entender que, bem, ela realmente deu o que ela podia dar. Então, gente, todas essas estratégias aqui, elas fazem muita diferença, tá? Pra quem tá aí percebendo o seu próprio perfeccionismo e quer trazer mais suavidade, mais leveza pra isso. Então, eu vou ficando por aqui. Se tu gostou, deixa um like ou envia esse vídeo pra alguém que também possa se beneficiar. E não te esquece de te inscrever nesse canal aqui pra também ser notificado dos próximos vídeos, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.